Gênese no lar, Evangelho no coração, manhã de bênçãos, de oração, de intercâmbio com os nossos amigos espirituais, com todos que se aproximam desse projeto. Sejam bem-vindos, que possamos nos sentir cada um acolhido nas vibrações da fraternidade, do amor, da paz. Agradecemos a Jesus, nosso Senhor e Mestre, pela oportunidade bendita que possamos, além de tantas coisas boas, pedir por todos que sofrem, pelos familiares, pelos amigos, por todos que estão sofrendo em alguma parte, na terra ou no mundo espiritual. Que as bênçãos das nossas orações possam envolver a cada um que se encontra em aflição. Irmãos em humanidade, sê bendito, Senhor, e que possamos ter a sensibilidade de recolher os elementos que já estão sendo disponibilizados pelos nossos amigos espirituais. Gênese no lar. Mais um evangelho para o nosso coração. Hoje, um tema bem direcionado ao coração. O bem semeia a vida. É o encontro de número 361, 22 de junho de 2021. Que bênção, que bênção. Vamos dar prosseguimento ao estudo com Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos estudando com o nosso mestre Lyonês o capítulo 18, os tempos são chegados. No primeiro tópico, sinais dos tempos. Quando o professor responsável por codificar, por trazer o Espiritismo sob a tutela de Jesus para a humanidade, abre esse episódio com a seguinte frase: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram. Quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Temos que celebrar, não é verdade? Que bênção! O esclarecimento logo na manhã, quando estamos nos preparando para gerar a humanidade do futuro sob novas bases, filosofia, ciência, amor, sabedoria. Não é mesmo, pessoal? Muito obrigado pela sua presença, porque juntos nós podemos mais. Lembre-se disso. No evangelho anterior, nós trabalhamos o item 13. Melhor dizendo, Carlos Alberto sempre está um pouco à frente, né? É falta de atenção mesmo, vocês me perdoem. Nós trabalhamos o item 12. Quem tem meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, sem se limitar à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um novo caminho, descortinando os horizontes do infinito. Que beleza! O Espiritismo perpetuamente ativo. O Espiritismo que trouxe para a humanidade uma teoria a ser estudada. E cada dia que nos deparamos com essas informações, o conhecimento possibilita ver bastante à frente, não é mesmo?
Depois o Espiritismo vai falar dos espíritos que se comunicam conosco, o Espiritismo vai lembrar Jesus com a vida futura. O Espiritismo dialoga com Nicodemos, junto com Jesus, para falar da reencarnação, necessário nascer de novo. O vento sopra. Estão lembrados do capítulo 3 de João? O Espiritismo apresenta uma teoria moral de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês estão vendo que o Espiritismo é a própria palavra do Cristo nos dias atuais, pois o Espiritismo traz Jesus para bem pertinho. Não o Jesus da cruz, o Jesus que nós milenarmente admiramos, mas ele bastante distante no nosso entendimento, embora bem pertinho do coração, pois ele jamais nos abandonou. Então o Espiritismo se apoia na reencarnação, fundamento especial. Oportunidade e misericórdia de Deus. Com isso, fazendo essa conexão com o último encontro, agora nós vamos trazer ele, Allan Kardec. No item 13, ele diz assim: com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, não havendo nada antes dela nem depois, o que o homem está fazendo para o progresso futuro da humanidade? Que lhe importa os povos serem melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns com os outros? Não podendo ter frutos, esse progresso não estará perdido para ele? Que adianta trabalhar para os que virão depois, se nunca os conhecerá? Se são seres novos que, por sua vez, retornarão ao nada? Sobre o império da negação do futuro, da individualidade, como se reduz forçosamente às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Pelo contrário, que amplitude a certeza da perpetuidade de seu ser espiritual dá ao pensamento do homem. O que pode ser mais racional, mais grandioso, mais digno do Criador que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para cumprir o progresso? Que pode ser mais justo e mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem sem cessar? Primeiro por meio da geração, no mesmo planeta, e em seguida de um mundo a outro até a perfeição sem solução de continuidade. Dessa forma, todas as ações têm uma finalidade, porque trabalhando por todos, trabalha-se para si próprio e reciprocamente, de tal modo que o progresso individual e o progresso geral jamais serão improdutivos, pois servirão às individualidades e gerações futuras, que são as mesmas individualidades e gerações do passado, num patamar evolutivo mais alto. Allan Kardec. Que texto! Observemos, esse tópico é uma semente, é uma síntese extraordinária de doutrina espírita, da lei do progresso, o progresso moral e intelectual, da evolução, que são as mudanças de estado, de estágios, filosoficamente. Allan Kardec vem dizer com muita clareza sobre o papel de cada um no cenário da evolução com essa visão futura. Você se recorda do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 2, quando Jesus vem dizer que a proposta do Evangelho
está toda fundamentada na vida futura? Eis a fé. Mas e a vida presente? É a base para a vida futura. Então, o instante atual é um presente de Deus, que remexe o passado sob o ponto de vista do psiquismo que busca na bagagem os elementos para operar agora. O passado, as nossas trajetórias espirituais, dialogam no presente o tempo todo. Somos influenciados por nós mesmos. Virtudes e vícios, positivo e o negativo. Mas são experiências profundas que vivenciamos. E esta é real. Realidade é o que está dentro. Entendam isso. A experiência do outro é dele, não é minha. Ele compartilha e eu me interesso para aprender, para tirar elementos, para enxergar a vida como eu sou. A vida é conforme a minha condição interpretativa. A possibilidade de viver as oportunidades que se abrem. Gente, isso é muito importante, porque esclarece alguns pontos que dúvidas surgem naturalmente. Por que eu vou fazer se eu não vou colher o resultado? É mais ou menos isso. Pense na mãe que dá a vida pelo filho, décadas e décadas servindo, quase como uma escrava, fazendo as vontades, se sacrificando. E tudo em volta diz assim: ele é um espírito com muitos problemas. Não tem jeito, não tem conserto. E a mãe ama, a mãe serve, a mãe confia, a mãe aposta que vai mudar, que vai melhorar. Vocês sabem que nós lançamos mão, sempre que possível, os exemplos da mãe, apoiados numa frase dita por Chico Xavier certa feita, inspirado naturalmente por Emmanuel, que o amor de mãe é o amor mais próximo de Deus que existe na Terra. Olha que beleza. Deus é misericórdia. A lei divina é oportunidade sempre. É confiança na providência, na obra. Então a mãe tem a expectativa que tudo pode mudar, a chave pode virar. A mãe tem uma fé que não precisa de muita explicação e teoria. É uma fé estoica, né? É uma fé do dia a dia. É a fé no futuro. É o amor que traz o filho para perto, que forma uma família, e tudo que a mãe puder para agregar, para ajudar o filho, ela o fará. Vem cá, papai. Vem cá, irmãozinho. Vamos marchar todos juntos. É o amor de mãe. Pegaram aí, gente? Aí alguém diz assim, mas não tem jeito. Tem sim, ele é meu filho. Ela sempre vê uma luz no fim do túnel. Deveríamos lembrar das mães, buscar os seus exemplos e fazer a nossa parte, confiando que amanhã os frutos serão colhidos por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pela nossa geração. Agora, nós estamos em franco processo de desenvolvimento, para colher depois. Compreenderam como o Espiritismo, ele transcende o berço dialogando com o passado. Inclusive o berço sugere o carinho, sugere a família. Observem como que a mão divina, simbolicamente, nos concede, com muita propriedade,
com muito amor, uma porta que se abre para a gente recomeçar do zero, entre aspas. Você vai esquecer o passado para começar de novo, sobre novas influências na Terra. Papai, mamãe, irmãozinhos, família. Compreenderam? O Espiritismo transcende o túmulo. E não foi o Espiritismo que inventou. O Espiritismo apenas estuda um fato comprovado em todas as épocas. Os mortos voltam para dialogar com os vivos. E o Espiritismo pode até nos dizer ainda que os vivos é que estão mortos e os mortos estão vivos, pois eles estão tendo uma visão mais ampla do processo. Que beleza, pessoal! Que pode ser mais justo e mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem sem cessar, primeiro por meio das gerações no mesmo planeta e em seguida de um mundo a outro até a perfeição sem solução de continuidade. Opa, então além das gerações, o planeta está evoluindo. Ou seja, a semeadura de hoje será colhida em outros lugares. O universo foi criado por Deus para que os espíritos operem, vivam, tenham oportunidades. E não fica limitado apenas numa determinada região no cosmo. E além do cosmo, pessoal, tem outro universo, que é o universo espiritual. Se a ciência comprova a infinitude desse cosmo, sistemas, planetas, galáxias, agora você multiplica isso no plano espiritual, porque é outra dimensão. Se eu posso apropriar essa palavra. Compreenderam? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou vos preparar-vos lugar. E além de tantos lugares que o mestre prepara, ele senta conosco com muita alegria. E Jesus vem em Minas Gerais. E ele senta conosco e fala assim, vamos tomar um cafezinho, vamos comer uma broa. Vamos comer um pãozinho de queijo, vamos bater um papo legal? Porque assim fazendo, como amigo muito presente, ele diz assim, existe também uma morada que é o seu coração. A morada espiritual da sua intimidade. E que nos compete, observem aí, favorecer para que essa morada se expanda, se agiganta, para que ela perpetue e que a morada espiritual seja a fonte irradiadora a nos beneficiar para que nas outras moradas possamos operar contribuindo com o progresso comum de todos, mas sem perder os olhos e o vínculo com o que é de mais importante, esse fulcro irradiador que está dentro, o Cristo. A sua felicidade, ela é trabalhada na sua intimidade, não esqueça disso. Tudo pode se conectar no universo. Nós podemos nos conectar pelo amor ou pelo medo. Qual é a melhor escolha? Então vamos acionar o amor. Vamos irradiar amor. Porque o que advirá será consequência. A questão é que nós estamos conectados com o medo sem perceber. E o medo gera, fomenta, estimula o egoísmo. Então eu faço aqui apenas uma equação um pouquinho diferente, porque a gente aprende em Espiritismo que o egoísmo é a raiz de todos os males. E quem sou eu para questionar essa equação? Mas didaticamente eu estou invertendo, trazendo o medo antes do egoísmo. É só para efeito de entendimento. Porque o egoísmo, ele não é essência. A imperfeição, o espírito não foi criado com ela. Imperfeição é desenvolvida. Por que você se torna egoísta? Por insegurança. Por medo.
ou por interesse ambicioso em superações que nos desvinculam da essência espiritual. Ganância, ambição de apropriar do que não nos pertence, compreenderam? Tudo isso tem a ver com o medo. Quando confiantes, com fé, com esperança, não existe espaço para o medo. Quando se tem conhecimento, por que temer? Quando estamos num quarto escuro, sem saber a dimensão, por muito tempo, naturalmente teremos medo. Pois não saberemos, não teremos elementos, recursos para sair desse ambiente. Então isso tudo vai nos trazer muito desconforto. Inclusive o pânico. Não é o que acontece com os espíritos em regiões de sofrimento? Quando desencarnam e vão se deparar com seus feitos, desajustados perante a lei divina, eles sofrem muito. E por narrações mediúnicas sérias, como a do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e de outros, a sensação de eternidade das penas assola, dilacera, porque é um estado de alma. Compreenderam? Não tem perspectiva. O espírito está espiando os males que ele trouxe para si mesmo. E isso agiganta o medo. Então vamos começar desde agora a conectar com o trabalho que dialoga com o amor, que vai fertilizar a vida, vai trazer possibilidades e portas se abrem. Vincula-te no bem e constatarás que o bem advoga, o bem cura, o bem ameniza, luariza, o bem indica, o bem aconselha, o bem oferece trabalho. E com isso teremos dignidade, porque sem trabalho a dignidade fica bem distante. E o trabalho é o trabalho renovador. Não é um trabalho-ação, como fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida. É o trabalho renovação. É a ação no bem que frutifica. Que beleza, hein, pessoal? Você sabia? Você tinha convicção? Se não, vai uma dica. Não receba estas reflexões apenas como informações. Intensifique a sua vida. Viva como um ser imortal. Porque senão o espiritismo será apenas mais uma fonte de informação. E não irá atender. Emmanuel, certa feita, o espírito amigo, foi questionado. Vocês vão encontrar esse papo legal no livro Consolador. Se os espíritas, os candidatos, os estudiosos do espiritismo, teriam facilidades no mundo espiritual. O que ele respondeu? Ele disse que pode, na verdade, agravar os nossos problemas. Se o conteúdo que estamos recebendo não se tornar elementos para a nossa mudança. Significará que amanhã a consciência vai dizer assim: eu sabia e deletei, expurguei, removi, dei um dislike à oportunidade de viver. Compreenderam? Então não basta saber. É necessário pôr em prática. Mas cuidado com o pôr em prática no sentido de fazer por fazer, na base do mecanicismo. Não é suficiente. Pode ser muito bom para ocupar o tempo com coisas até boas, mas a gente continuará na periferia. É necessário viver. Viver é sentir, é se render à experiência,
É ir para o campo e abrir o coração. De verdade, com sinceridade. Gente, o assunto é transcendente nesse momento de celebração, nesse momento de contemplação, nesse instante de caridade mental, mas espiritual, porque estamos intercambiando, estamos trocando entre nós encarnados e com os espíritos. Mas daqui a pouco nós vamos sair desse cenário e vamos para outro, porque somos viajores do tempo. Em todos os lugares percebamos a beleza da vida e vamos viver com qualidade, sabendo que tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanece. O céu do coração. O que o seu coração disponibilizar, viver, fica para sempre. Pensa nisso. E que as mamães possam nos inspirar, pois quem sabe somos aqueles filhos rebeldes, que mamãe está investindo, que os amigos estão juntos, e a gente prefere namorar-se das ilusões passageiras que estão sendo alimentadas por nós por muito tempo. E agora chegou um instante do benefício que o benfeitor espiritual tem nos oferecido pelas manhãs. Chegou a hora de convidarmos hoje o nosso querido Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, alma querida, ofereceu um belo livro, Caminho, Verdade e Vida. E há uma mensagem de número 35, belíssima, contextualizada na nossa fala singela, nesse comentário desse item do livro A Gênese, intitulada Semeadora. O benfeitor diz assim, trazendo um versículo do Evangelho de Marcos 4,32. Mas, tendo sido semeado, cresce. Vocês sabem que esse texto se refere à parábola do semeador. Então são palavras de Jesus, tendo semeado, cresce. Vamos ver que semeadora é essa? É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Substância. Olha que beleza, hein? Dos atos. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Sem quebrar o ritmo, vou chamar para o ponto que vincula a minha fala anterior. Lembra quando eu disse, não faça apenas por fazer? No mecanicismo. O Emmanuel está dizendo que todas as injunções do mundo, da vida, que nos obrigam a atividades mecanicistas, mesmo nestas, observe a essência do que você está produzindo. Aí, a última frase, ele está dizendo assim, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O que ele está dizendo com isso? Vamos pensar? Que nos propósitos do coração,
as dicas da consciência, ou na obrigatoriedade que vem de fora para se fazer algo, em tudo há o aprendizado. Nada acontece por acaso. Então existe, repetindo, a liberdade da escolha e as projeções da lei que constrange, de fora para dentro. Em tudo há manifestação divina. Continuando. É o tema da manhã. Olha que beleza, eu fico feliz quando vejo. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo. Na escala ascensional para a divindade. E o segundo é a estagnação. Meu Deus, olha, eu fico muito feliz. Eu acho que vocês pegaram aí. Porque há alguns instantes atrás, o que nós falamos? Em perfeita consonância com Emmanuel. Existe o movimento da evolução, que é mudanças de estágios, numa escala de progresso. Então são dois temas que se conjugam: evolução e progresso. O progresso que importa para o espírita, em nossos diálogos filosóficos, qual é? O progresso intelecto-moral. Eis o ponto. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Lembram que também falamos que existem encarnados que estão vivos? Que existem desencarnados que estão vivos? Como também existem os mortos, que caminham ao nosso lado com os olhos abertos, respirando, se alimentando, pagando imposto, recebendo salário, mas estão mortos espiritualmente. Continuando. Orando por eles. Entendam bem, compreendendo que tudo está certo no processo do reajuste. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Como assim, Emmanuel? Lembram que falamos que o passado faz parte? Que o passado nos influencia? Então nós podemos estar recapitulando num processo evolutivo, mas sem progredir. Podemos dizer que a saúde evolui, a doença também evolui. Só para trazer esse paralelo. O que está evoluindo, afinal de contas? Costumamos passar décadas com os mesmos hábitos, sem essencialidade verdadeira que contribua com o progresso. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação do sentimento indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Essa expressão é forte, mas ela é importante para que a gente possa analisar. Raízes a um solo ardente e árido das paixões. É por aí. Somente o bem
pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas ao infinito, à alma ansiosa. Que beleza, hein? O bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Emmanuel. O bem e o mal semeados crescem juntos, fazendo alusão ao joio e ao trigo. Somos livres para pensar, mas somos escravos depois que fizemos, que falamos, que escrevemos. Não temos domínio mais. Nós temos, na verdade, que recolher e aprender. Gênese no lar, nos abraçando, nos envolvendo, dialogando com as leis que regem a vida. E nesse projeto, a lei que fundamenta o nosso encontro, eu não tenho dúvida que é a do amor, é a da misericórdia. Por isso nós dialogamos como amigos, amigos de Jesus, esperançosos que Ele seja cada vez mais conosco. Não que Ele possa desejar não ser, não é isso, não estar, não. É porque precisamos nos dignificar, nós precisamos de nos aproximar, pelo amor ao dever moral, pela caridade que flui do coração, que nos irmana à humanidade, para que juntos, com Ele, por Ele e para Ele, como governador espiritual do planeta, contribuamos com um mundo melhor, com um futuro bendito. Eis a dinâmica da regeneração que o Espiritismo vem nos apresentar como uma era que se inaugura pelas projeções da fraternidade. Amigo, amiga, vamos nos despedir agradecendo a Allan Kardec, aos benfeitores espirituais, pois eles estão nos informando em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Celebremos pelo trabalho e nos abracemos como filhos, expectantes de mães, de pais, de oportunidades. E vamos nos despedir rogando a Deus que abençoe a todos os lares aqui vinculados, corações que se irmanam conosco debaixo do mesmo teto, que eles possam receber as vibrações da saúde, da esperança, da fé, da paz. Mas pedimos ainda por todos os suplicantes do caminho. Senhor, abençoe as dores, transformando-as em pontos de luz que possam promover o progresso dos nossos irmãos em humanidade. E que, se for da sua vontade, nos colocamos na disposição para te servir, atendendo-os com o nosso carinho, com a nossa disponibilidade, com a nossa entrega, com a força-tarefa que possa mitigar a fome, a sede. Senhor, ser bendito em nossas vidas.
com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, com muita alegria, nós vamos encerrar o nosso encontro, agradecendo a sua presença e pedindo ainda que você possa estar conosco, se inscrevendo no nosso projeto e compartilhando com os corações queridos que, como nós outros, precisamos de oportunidades. Valeu, pessoal. Tenham todos uma excelente manhã e um belo dia. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer.